Boa tarde, muito bem-vindos sejam ao nosso Mosaico Young Leaders. Hoje vamos ter uma presença muito especial, muito bonita, alguém com muita luz que vocês conhecem subejamente da nossa telinha, já vos digo de quem estou a falar. No momento em que a juventude em todo o mundo vive momentos aflitivos, com a pandemia da Covid, com o desemprego, com as questões ligadas à sua formação, com as questões da sua saúde sexual e reprodutiva, não podia deixar de trazer também dois jovens maravilhosos, espetaculares, ativistas de mão cheia, que também vão estar connosco ao longo desta conversa. A nossa convidada especial de hoje também vem do Brasil. Tal como Lázaro Ramos e Mateus Solano, hoje trago uma presença feminina que dispensa apresentações. Camila Pitanga. Camila, que tão gentilmente acedeu a conversar connosco hoje, embora ela esteja doente. Pasmem, mas ela está a sair ainda de uma crise de malária que contraiu lá pelos lados do litoral paulista, junto à Mata Atlântica. Também a Anopheles anda por ali a fazer estragos. Ela e a filha estão dodói com uma malária, mas ela não quis deixar de participar connosco desta edição do Mosaico Young Leaders. Camila, muito obrigada pela gentileza de nos receberes em tua casa. Obrigadíssima. Espero que tudo esteja a correr pelo melhor. Estás com bom aspecto. Tomara que a Antónia também. Querida, muito obrigada pela apresentação tão carinhosa. Eu estou no processo de cura, né? Acho que o pior já passou, porque eu fiquei sem saber o que eu tinha por muitos dias, porque não é muito comum na região litoral de São Paulo ter malária. Já na região norte, já é bem comum, tem muitos casos. Então, eu fiquei muito tempo desenganada, eu e minha filha com os mesmos sintomas, mas estamos muito bem, muito acarinhadas, muito acolhidas. Eu tenho que agradecer a toda a rede de médicos, sistema SUS de saúde, saúde pública aqui brasileira, que foi extremamente eficiente, e eu tendo agora podendo falar de viva voz, estou bem. Que bom. Não tive mais febre, não tive mais calafrio, e nessas horas, com mais fome de vida do que nunca. Eu acho que quando você sente seu corpo muito adoecido, você também desperta uma percepção mais fina do seu corpo e da divindade que é estar vivo, né? Da divindade que é sentir o cheiro, que é estar com o corpo são. Parece que você valoriza mais. Então, eu estou mais inteira do que nunca. Mais o corpo noção da finitude. Sim, também. Mas a alma tá firmeza, sabe? Fica mais fortalecida. Essa vontade de viver está aí, nessa cara, nesse sorrisão, a que nos habituou através dos seus papéis nas novelas. Camila, deixa-me apresentar-te dois jovens ativistas maravilhosos, a Ginoca. São dois jovens mais ou menos da mesma idade, 25, 26 anos. A Ginoca e a Ginoca Ezequiel tem 25 anos e o Zeferino Mucande. Eles são ativistas, trabalham com saúde sexual e reprodutiva, trabalham com empoderamento da rapariga. A realidade moçambicana, e infelizmente nos nossos países em desenvolvimento, é toda mais ou menos igual. Mas eu vou deixar que eles, ao longo da nossa conversa, nos falem um bocadinho do trabalho que eles vêm fazendo, para que tu também conheças um bocadinho de nós antes da tua visita presencial, que eu espero seja para breve, quando tudo isto passar. Muito obrigada por vocês terem aceitado o convite. Quando me chamaram, eu fiz questão de ter jovens que eu pudesse trocar, porque eu acredito que eu vou poder aprender aqui. Eu vim aqui muito mais para ter uma conversa,
para conhecer um pouco mais da realidade moçambicana, entender que pontes a gente pode fazer com o Brasil. De fato, como você falou, a gente está no momento do mundo, né, com o advento da pandemia, de repensar bastante as nossas perspectivas, eu não diria nem de futuro, é de presente, que eu acho que o futuro ele é realizado agora. O futuro que a gente quer construir, ele tem a ver com as escolhas que nós fazemos no presente. Então, conversar com a moçada, eu que já tenho 43 anos, Já tenho já não posso 43 ser, anos. já não sou mais uma jovem, sou uma mulher madura. Tenho muito a aprender, eu tenho 2 filhas e elas me dão bailes de conteúdos. Então, acho que a gente está no momento que está todo mundo numa mesma sintonia, ainda que as desigualdades fiquem muito exacerbadas com o advento da pandemia, né? Quem é pobre, aqui no nosso país, quem é pobre e preto sofre ainda mais os efeitos da pandemia, porque a gente tem um nível de desigualdade social discrepante, assim, dilacerante. E cabe a nós, sociedade, né, civil, repensar modos de viver, modos de se relacionar. E eu acredito que em Moçambique devam ter questões locais que eu vou aprender e soluções também, né? Acho que também a troca de experiências faz com que a gente possa sintonizar numa construção de algo que pode ser melhor para todos. Todos. Certamente, Todos. certamente. Nunca o mundo teve que estar tão unido, tão junto, pensando soluções, pensando Sim. como caminhar, como hoje em dia. Às vezes é preciso que aconteçam assim estas coisas para ver se a gente acorda para o facto de termos que caminhar junto, não é? Já ninguém pode dizer que sozinho faz a sua trajetória. Olha, Camila, eu queria, a propósito de trajetória, eu queria começar por falar contigo um pouco do teu percurso, da tua trajetória. Tu és filha de um grande ator, do António Pitanga, que nós também conhecemos, e desde muito nova tu entraste para este mundo. Como é que foi esse teu percurso? Quando é que tu começaste? Sabes que a juventude também às vezes quer, embora tu ainda sejas uma jovem, mas os jovens gostam muito de... Os jovens querem muito ver referências, ouvir como é que foi essa escalada, como é que foi esse percurso. Fala-me um bocadinho dessa tua trajetória. Com o maior prazer. Bom, gente, eu também fui jovem e com muitas incertezas. Eu acho que tem uma questão que eu acho que atravessa todos os jovens no mundo, independente da condição social, que é essa questão da escolha, né? Do que colocar a energia, que ambição, e uma pressão também muito grande por uma coisa que parece que deveria ser infalível sobre essa escolha, que não é verdade. A gente está fazendo escolha todo dia. Com 43 anos, eu continuo fazendo escolhas. Depois, com 60 anos, eu vou continuar fazendo escolhas que podem mudar o curso. Então, essa pressão por decidir algo que parece que tem que ser decisório para sempre, e também uma ideia de sucesso, de determinadas contas, coisas, viram uma pressão muito forte. Eu, como comecei muito nova, eu comecei assim, fazendo teatro amador, numa escola de teatro aqui no Brasil chamada Tablado, mas embora eu seja filha de ator, eu não tinha uma coisa assim que eu quero ser atriz. Eu queria ser jovem, eu queria tentar coisas, né? E fiz esse curso de teatro e queria também... Foste logo para o Tablado, uma grande escola, uma grande referência. Sim. Um celeiro de grandes nomes. Sim, mas eu não fui com a ambição de que aquilo era a minha formação. Acho que a minha decisão de carreira, de trabalho, acho que foi quando, depois muitas, né?
como a gente falou, são muitas decisões que a gente vai afinando. Foi quando eu escolhi a minha faculdade. Ali sim. Mas, no caso, tem uma questão que é pessoal, que é, antes de ser atriz, eu fiquei famosa. Fiquei muito conhecida. E isso foi um desafio para eu manejar, para eu poder ter tempo de amadurecer a minha experiência e o meu prazer e o meu conforto no meu trabalho. Né? Foi um desafio isso. Que a Mas isso sorte por de ter tido conta de seres encontro. filha do Pitanga, do grande ator? Também, Ah, ok. também. Pela força que a televisão tem, por eu ter pego um papel que chamou muito a atenção. É uma dádiva você ser reconhecida, mas tem um peso, que você tem uma responsabilidade. Mas, de toda forma, que eu acho que pode ser interessante para essa conversa aqui, é, eu comecei a trabalhar muito nova. Né? Eu tive que trabalhar, eu acabei trabalhando muito nova. Existem jovens que não é exatamente por uma dádiva, é por uma necessidade. Né? Eles precisam trabalhar, precisam ajudar a família e, às vezes, acaba se perdendo de alguma coisa que a gente precisa regar, que é o nosso conhecimento. Eu acho que para qualquer lugar que você vá, não necessariamente precisa ser na academia, na faculdade. Eu fui na faculdade, a Faculdade de Artes Cênicas, eu fiz teoria teatral, foi fundamental para consolidar a minha escolha como atriz. E depois a minha trajetória de teatro, também de televisão, os encontros que eu tive foram amadurecendo. Aí é isso, cada trabalho, encontro, potencializar as oportunidades, porque eu acredito que quando você se prepara para, tendo fome de viver, as oportunidades chegam e aí você tem mais chances de você ocupar aquele lugar. Com certeza. Se você se coloca à mercê do que vem, você também tem que desejar, por isso que sonhar é tão importante. Desejo, se inspirar, sabe, ter referências, procurar pessoas que falem a tua língua, que te animem na vida. Eu tive essas pessoas que eu cavei, eu procurei. Elas não apareceram para mim. Eu procurei isso para poder me informar, criar um horizonte. E eu estava falando hoje com a minha filha mais velha, que é uma caminhada de pedrinha a pedrinha, e que tem um lado que, às vezes, momento de estudar é um momento que não é sempre um momento de puro prazer. É momento de você ralar, estudar, lidar com alguns professores que você nem se afina tanto, para você entrar no mercado de trabalho e poder criar a sua personalidade. Isso depende de uma caminhada. Camila, deixa-me juntar aqui o Zeferino e a Ginoca à nossa conversa. Sim, claro. E perceber se a nossa vivência aqui em Moçambique é parecida com essa de que a Camila está a falar. É preciso cavar oportunidades, ir atrás. Como é que vocês veem essa questão? Ir atrás e fazer essa inserção no mercado, na formação e depois no mercado de trabalho aqui em Moçambique. Como é que isso funciona para a nossa juventude moçambicana? As oportunidades estão aí à mão, vocês vão atrás delas? Como é que é a questão do desemprego e da falta de acesso à educação? A Camila também quer saber um pouco disso. Eu queria só fazer um comentário, porque eu falei de alguma coisa que, quando você é preto e pobre aqui na região, aqui no meu país, não é também somente por essa força do desejo. Acho que é muito importante a gente entender que existem pontos de partida muito discrepantes, e isso faz com que as adversidades sejam muito maiores. Exatamente. Então, eu acredito muito nessa força do poder pessoal, mas se você tem um país que não tem uma política de que favoreça pontos de partida iguais,
fica muito difícil. Por isso que, no caso aqui do Brasil, as cotas raciais foram de extrema importância para botar na roda, assim, com o mesmo ponto de partida, jovens pretos de periferia que, independente do seu desejo, da sua vontade, da sua força de vontade, não teriam as mesmas chances. Só porque, de fato, existe essa questão que eu não posso me furtar de falar, porque Com faz muita certeza. diferença. Houve agora aqui, o Zeferino está ali cheio de vontade de contar como é que é a nossa experiência aqui em Moçambique. Por favor. Portanto, a nossa experiência aqui em Moçambique, na verdade, é preciso um grande esforço na parte do jovem, a proatividade em primeiríssimo lugar, porque reconciliar escola, emprego e outras coisas é muito complicado. Complicado da seguinte maneira, porque a gestão de tempo em si, em primeiro lugar. Então, você acaba perdendo tempo, às vezes não estar com a família, às vezes não estar com as pessoas que você gostaria de compartilhar aqueles bons momentos. Então, fica muito complicado, mas eu acredito que tudo exigindo sacrifício, partindo de mim, tudo é possível e tudo acontece, né? Nós podemos conseguir reconciliar. O importante é olhar o fator tempo como não se fosse causa para impedir o que nós almejamos, o que nós desejamos. Porque, por exemplo, falando de mim, eu comecei a trabalhar também muito cedo, né? Eu trabalhei muito cedo e não foi fácil trabalhar e ir à escola. Naquela altura, a escola para mim entrava às 10 e tinha que ir trabalhar das 6 para sair às 9. Então, e que idade é que tinhas, Zeferino? Tinha por aí 15, 14 anos, porque perdi os meus pais muito cedo. Então, eu tive que ser chefe da família de casa. Tinha que cuidar dos meus irmãos mais velhos, assim como os meus irmãos mais novos. Então, não foi fácil. Então, eu queria muito estudar, queria muito me formar, mas não consegui. Por quê? Porque eu tinha que trabalhar. Eu tinha que trazer alguma coisa para em casa poderem ter algo de comer, o pão de cada dia, mas na verdade foi um obstáculo muito maior. Mas ao andar do tempo eu tive que ver de que não, eu sou eu tenho que ser aquilo que eu sou. Se estou aqui hoje é porque Deus tem um propósito comigo. Então por isso consegui reconciliar. Ginoca, sim, a tua experiência em relação ao acesso à educação e ao mercado de trabalho? Sim. Sim, eu sou da opinião que os jovens, na verdade, os jovens começam enquanto têm um certo objetivo. Por exemplo, no caso de pessoas que podemos supor que queira fazer enfermagem, alguma coisa parecida, mas pelas dificuldades que a vida lhe dá, as pessoas acabam se desviando do caminho, porque muita gente estuda, faz até 12ª, mas por falta de recursos, condições financeiras, acabam se desviando, porque para fazer o que pretendiam, tem que entrar a formação, arcar com a formação. Então, eu acho que para seguirmos mesmo o que nós queremos, em algum momento dependemos muito de condições financeiras, e muitos jovens que não têm essas condições acabam se desviando do que queriam mesmo seguir desde o começo, acabam fazendo o que é mais acessível, sim. Não resisto, Camila, não resisto a perguntar aqui à Ginoca, sim, sim. A questão do abandono escolar da rapariga. Não percebi. Tu és ativista nessa área, como sim. é que tu vês isso? Porquê que as meninas, particularmente chegando ali à adolescência, 12, 13 anos, no nosso país, abandonam a escola? Ainda pouco saídas do ensino primário. O abandono escolar da rapariga é muito grande. Sim, eu acho que é mais pela ambição, né? As raparigas
vão frequentando a escola, mas chega uma certa fase que começam a ver o mundo de uma outra maneira, começam a se envolver com os namoros, começam a ver outras partes que em algum momento acabam influenciando com que deixem a escola, mas essa é uma questão de preferência. Porque sim, poderiam seguir com a escola, mesmo estando envolvidos com os namoros. E escola, cá entre nós, até o ensino geral, não precisa lá muito de condições financeiras. Então, isso é uma questão muito opcional, as pessoas acabam desistindo e essa faixa etária, na verdade, muitas das vezes tem desistido porque, às vezes, por gravidezes... Porque acabam tendo gravidezes prematuros, então acabam, quando alguém engravida, estando nesse nível escolar, então sugere-se que a pessoa estude de noite, então a pessoa vendo a sua idade, acaba preferindo mesmo deixar a escola. Zeferino, partilhas da mesma opinião? Sim, por exemplo, eu gostaria de partilhar a opinião sobre o abandono da escola nas raparigas. Aqui em Moçambique tem sido, por exemplo, o fator pobreza, né? Então, o fator pobreza é o grande obstáculo que faz com que as raparigas não consigam seguir com a escola até o fim. Então, quando elas estudam, acaba chegando uma fase em que elas são atraídas por ver outras coisas nas pessoas, né? Os outros jovens, elegantes, e acaba se submetendo a namoro, na qual minha colega estava a referir, né? Então, nesse caso de namoro, então já surge aí a gravidez precoce, né? Desejada. Essas raparigas não estão informadas sobre a vida sexual e reprodutiva, né? Então, acaba submetendo ainda muito cedo. Então, quando tem a gravidez, ela é sujeita a parar de estudar, né? Mas isso acontece muito nos campos, nas zonas recônditas, por não ter informação. Por exemplo, aqui, nas zonas urbanas, as meninas... Isso é interessante, Camila, porque a realidade da zona rural e da zona urbana, este ponto de vista que a Ginoc e o Ezequiel e os Zeferinos estão aqui a colocar, tem muito a ver com a realidade que eles vivem urbana, da periferia Sim. urbana, etc. Na zona rural, a questão da extrema pobreza é muito forte, em África no geral, e aqui em Moçambique vivemos isso, e, portanto, a rapariga abandona a escola muito cedo para casar, porque casando ela vai sustentar a família. O casamento vira moeda de troca. Ponto que eu... Sabes que Moçambique... Eu vejo desculpa, Não. uma semelhança muito Fala, estou a ouvir, estamos a ouvir. parecida com aqui no Brasil. Tá ouvindo? É que aqui às vezes tem um delay. Aqui também tem um corte. Tem um delayzinho, né? Mas Tem. bem, eu estou ouvindo bem vocês. Aqui acontece a mesma coisa. Eu sinto, como alguém que já foi jovem e que conviveu, eu não sou de família rica, né? Minha avó era lavadeira e tudo que nós conseguimos foi em função de enfrentar muitas adversidades, a necessidade. Eu, muito jovem, também tive que saber cuidar da casa e também trabalhar um centro, né? Uma densidade, uma profundidade com a vida muito grande. Isso também, ainda que seja duro, também cria uma força muito grande. Mas eu sinto que o que acontece, da mesma forma como vocês falaram, a questão da pobreza, da falta de informação também, e também da condição da mulher. A gente não pode esquecer de uma jovem mulher. O que ela quer? Ela quer viver a plenitude do seu desejo, da sua sexualidade. Normalmente, elas são muito mais reprimidas do que os meninos. As raparigas têm uma liberdade muito menor do que a dos jovens homens. Então, elas querem ser donas dos seus corpos. Elas querem ser donas de uma família, porque é uma maneira de você criar uma independência. Só que isso, tem que pensar o que vai dar.
sem pensar por falta de informação. Por isso que eu acho que é tão importante essas campanhas, desculpa, como se fala o seu nome? Queria que você me ajudasse. A jovem. O Zeferino ou Ginoca? Não, Ginoca. Ginoca, querida, porque é um nome comum aqui no Brasil. Desculpa. Como você falou, a pessoa quer conhecer o mundo. Ela tem o desejo de ser dona, né? Tem esse encantamento e acaba não pensando que daria para conciliar. Claro que se você tem filho, aí a coisa muda de figura, porque o teu tempo não é só teu. Mas também é um esforço maior, mas eu acredito que tem isso. Eu não sei em que medida vocês têm campanhas que poderiam, motivacionais, para fazer com que as mulheres entendam que elas podem ser donas de si, dos seus corpos, pelo saber, pelo conhecimento, para criar sua autonomia, para criar sua independência. Agora, eu acho que isso tem como cerne de liberdade que as jovens raparigas têm comparação com os jovens homens. Me parece, pelo menos aqui, a questão do machismo, sabe, de você ser mais reprimida, faz com que você crie uma falsa ideia de independência ao que construir um lar. Quando você acaba sabotando o horizonte de possibilidades de formação. Agora, existem casos de mulheres, de jovens raparigas, que mesmo com a diversidade de gravidez e de viver, construir uma nova vida, conseguiram conciliar com os estudos e seguir, né? Nada é impossível. Zeferino, trabalhas com, não sei se a Ginoca também, mas tu trabalhas bastante com saúde sexual e reprodutiva. Certamente. Vocês têm essa bandeira desta igualdade, da liberdade de dispor do seu próprio corpo para a mulher, para a rapariga e para o rapaz? Ou as vossas campanhas ainda são muito o uso do preservativo para evitar as doenças de transmissão sexual, a questão do HIV, a contracepção, planeamento familiar? Quais são as vossas grandes bandeiras? Esta é uma grande luta no Brasil e em muitos outros países. Esse direito de eu ter a mesma liberdade que tu e dispor do meu corpo e da minha sexualidade como eu bem entender. Não sei se entenderam esta colocação. Acho que... Sim, portanto, eu pude perceber, né? Aqui em Moçambique, né, por exemplo, da minha parte, a principal bandeira que nós carregamos é fazer as campanhas de prevenção, né, para especialmente os adolescentes e jovens. Falo das faixas de idade dos 10 a 24 anos de idade. Então, para que esses adolescentes e jovens conheçam os seus direitos sexuais e reprodutivos e também do HIV, né? A prevenção do HIV, como se prevenir do HIV. Porque, na verdade, há muitas questões que, se formos abordar, que diz ao respeito à saúde reprodutiva, ainda contém tabu aqui no nosso país. Ainda gera muitos mitos. Então, essas campanhas que nós promovemos é para esse tipo de assunto, a quebrar os mitos e quebrar os tabus, para que os adolescentes jovens conheçam os seus direitos sexuais e reprodutivos. Sim, basicamente isso. Ginoca. Isso é muito importante, conhecer o seu corpo. Conhecer o seu corpo. Isso não é pouco. Conhecer as possibilidades do seu corpo. Saber como você pode, sem que... você tomar pílula anticoncepcional, como se prevenir de doenças venéreas, como cuidar da saúde do seu corpo, da liberdade do seu corpo e como respeitar outros corpos. Eu acho que quando você tem uma compreensão do sistema reprodutivo, quando você tem uma compreensão das possibilidades de
de formas de lidar com a sua sexualidade, você não aprende só para você. Você aprende para você lidar com o outro, para eliminar tabus e para fazer com que pessoas que tenham desejos diferentes possam também conviver com liberdade. Porque o que eu acho que é interessante na luta feminista, quando se quer uma equidade, é querer que homens e mulheres convivam com as mesmas possibilidades de uso dos seus corpos, de uso das suas potencialidades. Não tem isso, é a questão da... Quando as mulheres são oprimidas, quando as mulheres ficam num lugar mais da negação, do saber de si, que perspectivas ela pode ter de tocar a sua potência, tocar a sua alegria, tocar o seu sonho? Isso não é pouco. Por isso que é o poder das escolhas, não é? Exatamente. É isso mesmo. Camila, eu gostava, nesse conhecimento dos corpos e daquilo que tu podes ou não com o teu corpo, eu gostava de introduzir aqui na nossa conversa uma questão particularmente dolorosa, que é a violência e o abuso sexual. Nós temos números elevadíssimos. O abuso sexual, a violência doméstica, com a Covid, disparou. Eu gostava de pôr isso a vocês os três, porque uma das questões é essa invasão do outro, essa disponibilidade do outro em relação àquilo que é meu. Nós tivemos aqui muitas campanhas porque havia muito abuso sexual e assédio justificado pela forma como a rapariga estava vestida. Não, ela estava vestida de uma forma que... E nós, lembram-se disso com certeza, vocês? Tivemos campanhas muito fortes porque o violador, o abusador, sentia-se no direito de usar o corpo da menina porque ela estava vestida desta ou daquela maneira. Queria pôr, aproveitando o gancho que a Camila deu, como é que vocês, nas vossas organizações, nas organizações em que vocês militam, como é que vocês estão a lidar com esta questão do abuso sexual e da violência doméstica que disparou agora com a questão da Covid e do distanciamento social, as escolas fechadas, mais crianças e adolescentes em casa. Como é que isso está a ser tratado? Pronto, nesse momento da pandemia, a questão da violência explodiu de uma forma extraordinária, inexplicável, do que não era, e este número cresceu muito. Então, na minha organização, o que nós temos feito é criarmos formas de dar a informação a todas as pessoas, a todos os níveis, para que no caso de sofrer uma violência doméstica, violência sexual, denunciar. Por que denunciar? Porque a pessoa será sujeita sempre a sofrer a mesma causa, a mesma coisa. Porque é dentro de casa, Porque dentro de casa. Ninguém vai estar lá para acudir, ninguém vai estar lá para poder fazer alguma coisa. Mas nós encorajamos com que as pessoas denunciem. Por isso, nós disponibilizamos os números de ligações gratuitas, às vezes através de nossas plataformas das redes nacionais, digitais. Então, é por aí. Porque o que acontece muito, por exemplo, no que concerne à violência doméstica, na verdade, não sei se posso dizer, mas nós os homens, justificamos muito na questão de dizer que é porque já estou desempregado. Então, esposa, não fala daquilo, onde vou arranjar o pão? Então, qualquer coisa que a esposa, a mulher, vai falar para o marido, já é um motivo de haver violência psicológica, socos. Então, esses atos devem ser denunciados. Nada justifica a violência, independentemente de tudo.
Portanto, percebi uma abordagem quando dizia que antigamente os homens justificavam na violência sexual, né? Justificava dizer que Pela maneira como a menina estava vestida, porque a menina me assediou. Não. A menina se vestiu, ela está a exercer os seus direitos de sexualidade. Isso que fique claro. Né? Ela não é proibida de vestir como ela quer. Tem que vestir como ela quer. Nós temos que respeitar as escolas de cada um. Muito obrigada. Zeferino, olha, estamos a caminhar rapidamente. Viste, Camila? O tempo passa tão rápido em televisão. Aliás, a Camila é roteirista também, ela é cineasta. E vamos fazer uma outra conversa, num outro momento, sobre a tua carreira e como a arte pode ajudar a empoderar, que é uma palavra, eu ainda estou na dúvida se gosto ou não do termo empoderar, mas isto para te dizer que a Ginoca trabalha muito com a questão do empoderamento pela arte, a arte de... vocês ensinam a fazer Sim, sim. artes e ofícios, é isso? Sim, sim, sim. Ora, conta-nos lá, rapidamente, porque estamos a caminhar para o final, Camila. Sim, nós temos um projeto onde ensinamos principalmente a rapariga, chamamos esse projeto da bancada feminina. Ensinamos a rapariga a aprender a fazer alguma coisa, né? Ali vem... Por exemplo? Levamos, por exemplo, podemos fazer a estampagem de roupas, calçado, muitas outras coisas. E ali cada um vem com sua opinião. Muitas das vezes tem sido jovens que já concluíram 12ª, mas estão assim sem fazer nada. Então nós acabamos convidando esses jovens a aderir a essa prática, aprender a fazer aquilo. Esses jovens acabam depois, nós disponibilizamos o material para só aprender a fazer. Depois eles vão criar condições de fazerem mais, talvez para vender, não ficarem assim de braços cruzados. Muito bom. Empoderar passa por aí também. O tal do poder da escolha também passa por aí. E eu acho que é o poder da força coletiva. Eu acho que esse exemplo que a Ginoca está dando de aulas, mas principalmente de encontro, né? Quando muitas raparigas se encontram para aprender alguma coisa. Existe uma dimensão que é individual, de como aquilo vai afetar na vida daquela pessoa, mas eu acredito muito no poder do encontro coletivo, das pessoas poderem trocar, porque faz amizade, você troca experiência, você cuida uma da outra, você cria uma rede, porque às vezes acontece muito com jovens raparigas, delas terem uma educação muito rígida, muito reprimida, e aí ficar sem ter muitos horizontes, sem muitas perspectivas de futuro. E aí, ao conhecer outras mulheres, isso vira um corpo maior. Para mim, isso que é empoderamento. O empoderamento, ele não está no poder de um. O empoderamento que eu acredito é nesse sentido de você dar a mão para outra mulher. E para outro homem também, né? O empoderamento, mas no caso das mulheres que vivem adversidades ainda muito maiores do que as dos homens, você se vê pertencendo a um coletivo, faz com que você, sabe, se está em apuros, você liga para alguém, você pede... Tem, claro, as atividades governamentais, as instituições governamentais de proteção à mulher, aqui também tem. Mas essa que Ginoca está falando talvez seja tão ou mais importante, que é de fortalecer as potencialidades, de favorecer com que uma jovem rapariga ela possa... Eita, peraí. Desligar aqui meu telefone. Desculpem, mas que ela possa regar o seu desejo com outras pessoas para te fortalecer. Com certeza, Camila.
Estamos quase mesmo no finalzinho do programa e eu queria perguntar-te, por último, para fechar, hoje, fama, sucesso, és uma mulher empoderada neste sentido que tu estás a colocar. Como é que isso é aproveitado? A tua posição cidadã, como é que é aproveitada? Quais são as causas em que tu andas a militar e com as quais tu devolves à sociedade um pouco desse respeito e esse carinho que o teu público tem por ti e que te fez chegar também onde chegaste? Eu acho que a posição de privilégio que eu conquistei com o fruto do meu trabalho me dá uma responsabilidade muito grande como cidadã em prol dos direitos humanos, em prol, né, de uma relação, de uma construção de um futuro que seja cuidadoso para todos, que seja de oportunidades comuns. Então, nesse sentido, assim, agora que eu estou vivendo um momento difícil, a gente tem um presidente que não se importa com todas as pessoas. Então, a sociedade civil está precisando muito se ouvir, se escutar, e a pandemia acirrou muito a desigualdade. Então, eu diria assim que a minha luta é por direitos humanos, minha luta é por igualdade entre homens e mulheres, minha luta é para que os povos originários sejam respeitados, para que as minorias sejam respeitadas. E isso é uma experiência de vida. Isso não é exatamente uma bandeira, uma ideia. Isso é um propósito de vida que tem a ver com a formação que eu tive, por ser filha de quem eu sou, Antônia Pitanga, Vera Manhães, pelos encontros, por ser enteada de Benedita da Silva, que Verdade, é uma mulher incrível. Uma grande mulher. O meu respeito e muita consideração pela Benedita. Exato. Então, é o que eu acredito para o mundo. Eu não quero que o mundo seja bom para mim. Não me dói que o mundo tenha ainda tanta desigualdade. Não me impacienta, me inquieta que pessoas ainda sofram violências e exclusões pela sua cor de pele, pela sua origem social. Então, isso faz com que, para mim, quem tem privilégio tem a responsabilidade de trabalhar e dar a mão. Para mim, é isso. Eu tenho como norte na minha vida para onde eu vou ocupar, eu tenho que levar comigo pessoas, potencializar, regar, semear, regar ideias, pessoas. Porque as soluções existem, os caminhos existem. O que falta é pessoas que têm poder entender que tem que ceder espaço. Então, muito obrigada, Ginoca, muito obrigada, Zeferino, por essa luta que vocês têm, porque eu sinto que vocês não estão trabalhando só em nome de si, vocês estão trabalhando em nome de um bem comum, que é o que eu acredito que é fazer transformar o nosso mundo. Muito obrigada, Camila, pela tua participação, por esse testemunho, acima de tudo. Zeferino, Ginoca, muitos beijos. Muito obrigada por terem acedido ao nosso convite. E não havia melhor maneira da gente fechar a nossa sessão de hoje, deste fórum, que assim, não podemos entender mais o mundo separados. Temos que estar todos juntos. E foi um pouco isso que a gente fez aqui. Juntar ideias, pôr à conversa aquilo que nós sentimos e ter este privilégio de ter este mulherão aqui conosco. Divisões, separações entre nós no mundo todo, de continente para continente, como é o nosso caso, ou dentro do nosso continente, não servem de nada. É momento da gente estar cada vez mais junto e, como diz a Camila, caminhar juntos. Muito obrigada, Camila.
melhoras rápido. Um beijo para o pai, para a Vocês me Benedita, fizeram para bem. todo mundo. Para a Antônia, Sim. um beijo. Muito obrigada. Até breve. Zeferino Ginoca, muito obrigada por terem vindo. Este tempo é vosso, o futuro são mesmo vocês. E como diz a Camila, o futuro começa agora, é já, o presente. Para si que nos acompanhou, muito obrigada pela sua audiência mais uma vez. Nós pensamos que, afinal, o tal futuro que são vocês, os jovens, começou já. E é por isso que nós fazemos estas edições do Mosaic Young Leaders. Até mais.